noite a todos. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa noite a todos, menos para um. Boa tarde, pastor. Que bom que você veio, né? Que bom que, mesmo cansado, você veio. Que bom que mesmo depois de um dia de correrias, você veio. Isso é bom. É bom saber que Deus ouve, Deus responde e Deus cuida de cada um de nós. Isso é fantástico. É você que canta aquela música lá, não é? Você se cansa de pensar sem lágrimas para derramar? Não é você que canta? Quero ser seu Deus? Então no final a gente canta hoje. Tem que ir até lá para preparar. Está liberado, pastor? Então tá bom, ele liberou. Então já vai se preparando. Eu não aviso na hora, já avisei. Nossa, deu sorte hoje, hein? Deu sorte. Playback está no jeito lá já. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Muito, muito importante. Para mim, na caminhada espiritual, é a música. Ela está falando da música aqui, eu já estou na música, né? É o tema mais importante. É um tema mais difícil da vida do cristão. A palavra é perdão. Isso é mais difícil. Mais difícil. E é uma das coisas que Cristo mais fez quando esteve aqui na terra. Ele fez antes, e fez durante, e continua fazendo. Amém. Amém por isso, né? Sim, amém. É difícil. E ele falou assim, eu vou fazer e mostrar para vocês, porque vocês também seguirem essa rota. Não é fácil não, mas vocês conseguem. Mas antes da gente fazer isso, eu vou ter a honra de ter a família cantando aqui. Vem cá. A mãe vai cantar também? Não, hoje não, né? Já ficou vermelho antes da hora. Uma coisa que eu fico impressionado é que falam que o negro é de cor. Mas isso é mentira. O negro é negro. Se está com frio, ele é o quê? Negro. Se ele está com vergonha, é negro. Se ele está com raiva, é negro. Depois que morre, continua negro. O branco não, fica vermelho de raiva, azul de vergonha, carroço de fome, quando morre vira cinza, né? Então, eu continuo normal. Fala aí, vai ficar vermelho. O Milton no Arautos era engraçado, parecia um termômetro quando esquenta, sabe? Ele vai ficando vermelho assim, ele controla o vermelho, vai subindo assim, fica branco em cima, vai subindo vermelho, subindo. É um dom isso. É um dom. Preparado? A música que ela escolheu, que eu gosto muito também, se chama Pode Cair o Mundo, Estou em Paz. Amém. Além do perdão, a paz é algo que todo mundo procura, mas paz ninguém acha. Porque a gente busca sempre no lugar errado. Mas quando estamos nos pés de Cristo, o mundo pode desabar, mas estaremos em paz. Eu vou tirar isso aqui para aparecer ela, né? Vamos lá. Não precisa da letra, né? Vamos. Ok. De sucesso, e a vida em tanta guerra se desfaz. O
O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza e sem rancor. Dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair no mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro, estar no mundo, mas em Deus confiar. Dessa terra passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o Futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. Glória, essa terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, pode cair o mundo. estou em paz. Amém. A gente tem que registrar, né? Todo mundo registra, menos eu. Ó. Cadê a mão branca? Amém. Amém. Mas a mensagem de hoje, como eu disse, é algo... Eu
vou terminar no horário que acabar. Mas é um tema muito difícil para mim. Vocês vão entender o porquê. Quando eu me propus a falar sobre o tema, demorou um tempo até eu criar coragem de falar sobre ele. Eu tive que aprender a viver as verdades do tema para poder falar sobre ele. Porque se você não vive as verdades do tema, falar sobre ele é mero discurso. Aí eu posso entrar na política. Romanos capítulo 5. Não vamos fazer o contrário. Nós vamos no mesmo texto de ontem, Colossenses. Nós vamos no mesmo texto de ontem, Colossenses capítulo 3. Alguém se lembra do texto de ontem? 3:12. Que fala sobre o quê? A roupagem de Cristo. Qual é a roupagem de Cristo? Amor. O amor. Bondade, E a gente mansidão, vai verdade. juntando, mesclando com outras peças de roupa para poder estar bem. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ontem. Eu vou ler. Alguém, por favor, pode ler na versão original, na versão que vocês têm, e eu vou depois ler na minha versão aqui na Bíblia Mensagem. Alguém, por favor, pode ler para mim? 12 a 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos motivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amor é o vínculo do quê? Da perfeição. Tem como ter vínculo com alguém perfeito? Ok? Perfeito. Sem amor? Não há. Não. Eu vou ler agora na versão que eu li ontem. Eu gosto muito porque fala muito mais claro para mim. A Bíblia, a versão da Bíblia Mensagem, diz assim: portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês, para todas as ocasiões. E sejam sempre vestidos com ela. Amém. E eu falei para vocês que eu comparo o amor, já que é uma vestimenta, com a vestimenta feminina, que diz que toda mulher tem que ter um pretinho básico. E o básico da vestimenta do cristão é o quê? O amor. O amor. Você combina o amor com outras peças de roupa. Compaixão, autocontrole, humildade e por aí vai. Mas quando se trata de perdão, o tema de hoje eu coloquei o nome, é verdade. Eu necessito perdoar. Quantas vezes já nos fizemos essa pergunta? Será que eu devo mesmo perdoar essa pessoa? Alguém já pensou isso? Será que eu tenho mesmo que perdoar? Ah, não merece. Essa pessoa não merece. É verdade. Ninguém merece ser perdoado. Ninguém. Ninguém. A história do perdão, ela foi contada há muito tempo atrás. Que diz que antes do homem pecar, Deus já tinha o quê? Perdoado. Porque diz que o Cordeiro de Deus foi morto o quê? Antes da fundação do mundo. Então quer dizer que a história do perdão já tinha sido escrita antes de eu e você nascer. Amém. Então o perdão já é muito mais velho. Porque quando Deus criou o amor, ele é a essência do amor, disse: sem perdão, o amor não é válido. Mas eu e você ainda perguntamos: será que eu devo perdoar? Essa pessoa merece? A gente começa a classificar. Daniel 9:9 fala assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele.
A quem que merece, a quem que pertence a misericórdia e perdão? A Deus. Se o próprio Deus se preocupa em perdoar, como é que eu e você, simples mortal, hoje está vivo, amanhã pode não estar mais, você dá o luxo de escolher a quem perdoar ou não perdoar? João 15,13 diz que ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua própria vida pelos seus amigos. A gente leu isso agora há pouco, ali dentro com a Jussara, estudamos o capítulo 15 de João, e fala isso. João 3,16, verso clássico, lindo. Deus o quê? Amou quem? De que jeito? De tal maneira. O que ele fez? Ele deu o seu filho, para que todo aquele que nele crê, o quê? Não pereça, Mas tem o quê? a vida A vida eterna. eterna. Porque o salário do pecado, É a morte, mas o dom gratuito de Deus que é? a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus. Jesus. Mateus 5,43 fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque se você amar o seu amigo, amar quem te faz bem, você não faz diferença nenhuma. A diferença em tudo isso é o amor. Amar a quem nós conhecemos e gostamos é muito fácil. Fazer coisas boas para alguém que nos retribui bem é muito simples. Agora, fazer bem a quem nos maltrata, a quem fala mal, a quem olha pra gente meio atravessado, não é o teu caso, fica tranquilo, tá? Isso é uma fase, tá? A quem nos feriu, a quem fala de nós mentira, quem levanta falso testemunho, quem quer nos derrubar, não é fácil amar essa pessoa. Já sofreu no trabalho de alguém usar você como escada? E você ainda tem que amar essa pessoa? Você coloca a pessoa para trabalhar com você, arruma um emprego para ela, ela está derrubando você para te mandar embora? Assim, poxa, eu que arrumei emprego para essa pessoa, eu ensinei para ela, agora virou meu chefe, está pisando no meu pescoço. Vocês conhecem casos aí de pessoas que vocês colocaram dentro da sua casa e traíram sua confiança? Meu irmão fez isso com um grande amigo dele. Que é interessante, que alguém que é o melhor amigo do seu irmão, ele não é seu amigo. Já aconteceu isso na sua casa, não sei se acontece com você, mas na minha casa é assim. Ah, meu irmão aparecia com os caras, eu falo assim, esse cara vai arrancar dele até a pele do olho. Arrancou tudo. Esse amigo dele tentou vir para a América, pegaram ele lá no México, ele conseguiu atravessar, escondeu no fundo da casa de alguém. A mulher viu um negão escondido atrás da casa, fez o quê? Chamou a polícia. Chamou. Aí garfaram ele, levaram ele para dentro lá, guardaram ele há uns 3 meses e mandaram de volta. E ele esperando a oportunidade de voltar. Não podia voltar para o Rio de Janeiro, porque se ele voltasse lá ia para a vala. Estava devendo geral. Aí ele ligou pro meu irmão, que morava em São Paulo, e falou o quê? Cara, deixa eu ficar na tua casa aí uns dias aí. E tal, não sei o quê. E naquele tempo, meu irmão estava casado, tinha um bebê, e a minha irmã, que é gêmea, com ele foi morar. Estava morando com eles, ajudando a cuidar da criança e tal. E esse cara foi morar lá dentro. Meu irmão confiava tanto nele. Eu nunca gostei do cara. Conversava, mas sabe quando não bate? Esse cara, eu suportava-os uns aos outros em amor. Era assim que eu vivia. Eu não tenho nada assim, não tenho que conviver com ele. Eu chegava na casa, olhava o cara lá sentado, perna para cima. Isso é um dos amigos que meu irmão tem. Um dos. Posso contar várias de outros amigos aí. Cada vez ele aparece com um. Essa semana eu descobri um outro aí. É assim, não aprende também. Então não tem o que fazer. E esse foi para a casa dele. Quando eu vou saber da história, tudo, ele já tinha ido embora. Tinha conseguido ir para a América. E eu vou saber o resumo da ópera. A minha irmã, que morava lá na casa do meu irmão, estava grávida dele. Aí agora ele vem falar comigo que se ele pegar o cara, ele mata. Mas eu tenho que matar é você. Quem tem que apanhar é você. Você já sabe da qualidade do cara que você põe dentro da sua casa, pode ter sido a sua esposa.
ideia, e agora eu te falo. Tem como amar um cara desse? Não tem. Tem ou não tem? Não tem. Brinquei com o Valadares esses dias com a máquina lá do prego, falei assim, isso aqui é para terrorista, é o cara que pega o teu filho em casa e maltrata o teu filho, você encontra ele, o que você faz com um cara desse? Eu acho que eu perco a salvação. Não tem como amar. Sabe, a expressão disso é o que Cristo fez na cruz. Senhor, perdoa, por quê? Não sabe o que faz. É difícil nós imaginarmos, entendermos uma expressão de amor dessa forma. Mas eu encontrei com esse cara. Rodando aqui na América, uma hora você tem que encontrá-lo. Os Estados Unidos não é tão grande assim, né? Uma hora você tem que encontrar. E eu encontrei. E ele chegou cheio de presentes. Cara, eu sou contra aborto, sou contra a morte, sou contra maltratar crianças. Mas na semana da minha irmã ganhar o bebê, ela descobriu que o bebê estava morto. Foi uma dor enorme. A única palavra que eu tive para ela foi assim: Deus sabe. Um dia Ele vai te entregar essa criança nos braços de novo. Amém. Criança que você nunca pegou no colo, Ele vai te entregar nos braços. Mas Deus sabe. Você conviver com um barulho desse a vida inteira. E eu encontrei com esse cara. E aí foi difícil. Foi difícil porque você falar o quê? O que eu digo para ele? Aí, parabéns aí. Obrigado aí. Desgraçado a nossa vida. Você ter acabado com a minha traída confiança. Falar o quê? Eu parei e falei assim, eu vou deixar que ele fale. Eu não tenho nada para falar. Primeiro, ele não foi para minha casa. Não foi para mim que ele pediu. Mas sabe o que é mais interessante disso? É que quando a pessoa vê que você não demonstra ódio, ela fica mais desconcertada. Porque ela já veio preparada o seguinte: se eu falasse para ele, é o seguinte, cara, você é um cachorro, sem vergonha, um vagabundo, você não vale nada, você não serve para nada. Se eu tivesse ele, eu falasse assim, era isso que eu esperava. Eu parei, saí, falei com a minha esposa, fica aí, eu vou ali conversar. O cara quer falar comigo, eu falei assim, cara, tal, eu deixei ele falar, ele falou, tal, eu vacilei mesmo e tal, não sei o quê. Já disse tudo. Você já acertou as contas lá? Já botou o joelho no chão? Já conversou com Deus? Sentiu dele o perdão? Já, mas precisava falar com alguém da família. E o único que veio aqui, o único que eu posso ver é você. Eu preciso, através de você, ver se eu consigo receber o perdão da família. Porque, cara, você pediu para a pessoa errada. Não era para mim que você tinha que estar falando isso. Mas eu orei com ele. Foi fácil, não. Não foi fácil. Estava no estacionamento. Estava esperando para começar o show do Red Day Singers, eu louco para entrar, para ver o negócio, com medo de começar, e eu estava fora, mas não podia sair dali. Eu orei com ele. Depois que eu saí dele, eu falei, Senhor, obrigado, que o Senhor me deu força, porque eu ia pelas coisas, cara, não tem nada a falar com você, não tem raiva de você, que você não fez nada comigo, porque se fosse comigo, a gente falava o quê? Ia ser o quê? Diferente. Se fosse comigo, seria outra história, mas não foi comigo, então... Mas eu tive que falar. Ouvi, eu orei com ele, fomos entrar. A gente se fala sempre e tal, ele me liga, pede conselho e tal. Mas eu fico assim, Senhor, aqui que convivem com um resquíciozinho e fala assim, mas não é fácil perdoar. E eu digo para vocês, se fosse fácil, Deus teria falado, no mundo, vocês vão viver só tranquilidade. Mas ele falou o quê? Tereis aflições. Tereis aflições. Mas tem o quê? Bom ânimo. Por quê? Eu venci o mundo. Está respondido. 1 João 2,15 ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 João 4,7 ele fala, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Porque aquele que não ama, não conhece. Por quê? Porque Deus é amor. Mas somos todos cristãos aqui. Então deveria estar falando algo que é comum para todo mundo. Isso aqui não deve ser novidade.
Falar de perdão para cristão? Como? As pessoas se esquecem que os cristãos também precisam aprender sobre o perdão. E ontem eu falei uma coisa aqui, não sei se vocês se lembram, qual é o maior desafio da atualidade hoje? É fazer o cristão ser cristão. Cristianizar Os os cristãos. cristãos. O maior desafio da atualidade hoje é cristianizar os cristãos. Porque os cristãos perderam a base do cristianismo. O cristianismo é fundamentado no quê? Amor. No amor. Mas a Bíblia continua falando mais coisas. A oração do Pai Nosso perdoa o quê? As nossas dívidas. Assim como nós o quê? Perdoar. Peraí, então se eu só serei perdoado por Deus, se eu o quê? Perdoar. Perdoar. Eu oro isso. Perdoa as nossas dívidas. Aí a gente para por aí, né? Assim como nós perdoamos a quem nos Tem ofendido. defende, que nos ofende, quem está judiando de nós, quem está nos maltratando, do mesmo jeito que eu faço com ele, Senhor, faz comigo. Se Deus fizer mesmo do todo jeito que a gente faz com as pessoas conosco, o que seria de nós? Já não existia. Já parou para pensar? Que a gente pede para Deus, Senhor, faz comigo do mesmo jeito que eu faço com os outros. Aí Deus fala assim, é o que tem dito, foi uma das frases mais faladas no Brasil no ano de 2014. Quem esteve lá ouviu, que é uma frase assim, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Se eu tratar você do mesmo jeito que você trata as pessoas, já era. As misericórdias de Deus, causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Só isso. Simplesmente isso. Agora, talvez você tenha sofrido na infância numa família sem amor, talvez você tenha abusado, teve infância e inocência roubados por alguém sem noção, que arrancou de você a vontade de viver. Talvez você carrega na sua mente, no coração, o peso de sentir impuro, incompleto, não consegue confiar, não consegue amar, não sente mais sinceridade nas pessoas, vive de aparências, pois o amor falta, ou na verdade você nem sabe se sentiu amor alguma vez na vida. Talvez sofre com a baixa autoestima, talvez já chorou por não ser aceito pelos amigos, chorou por não ter o cabelo que queria, chorou por não ter a roupa que queria, não ter condições de ter o material escolar. Sabe, eu sofria com isso de chegar no primeiro dia de escola, a gente tinha a lista de materiais e todo mundo chegava com um pacote de material completo. O meu não chegava nem com pacote. Só com miolo de pão. Só o miolo de pão, um lapisinho daquele tamanho e um caderno meio a meio. Era algo que eu falava assim, cara, que humilhação. Quando que isso vai passar? Eu só pensava nisso. E as pessoas chegavam assim, olhavam assim, entregavam para a professora, nem olhava para a professora, né? Eu olhava para você assim, eu trouxe. Quantas vezes isso causa em nós uma raiva intensa? Também a gente pode estar carregando dor de nunca ter se sentido livre. Não consegue perdoar por ter perdido várias oportunidades na vida. Tem pessoas que são experts em perder oportunidades. A gente olha assim, cara, se eu tivesse sentido pelo menos uma dessas que você perdeu, teria sido bom demais, né? E a minha esposa fala assim, Zé, por que para os outros é tão fácil e para a gente é tão difícil? Eu falo assim, na verdade é que a gente chegou primeiro que a bênção está chegando. É, o único consolo que eu tenho é esse. A gente sempre chega adiantado, a bênção está vindo. Quando alguém fala assim, fica tranquilo que o pior já passou, eu falo assim, está repreendido em nome de Jesus, porque se ela passou, está me esperando lá na frente, então não quero, deixa para trás. Eu que quero passar por ela. Talvez alguém foi abandonado pela família, perdeu contato com os pais, foi rejeitado, não teve a oportunidade de viver em casa, não teve família para conviver, e hoje não sente desejo de perdoar. Só tem desespero, angústia, coração pesado. Muitos foram enganados por pessoas que prometeram coisas maravilhosas e não cumpriram nada.
E a gente, tudo isso que eu estou dizendo, a igreja está lotada disso. Está cheia disso. Isso é realidade entre nós. Só que são coisas que não estão estampadas na cara, não tem uma faixa, eu fui traído, eu fui abandonado, eu vivi sem família. É algo que as pessoas, e nós escondemos, e isso corrói por dentro. A única saída para isso é o perdão. Muitas pessoas, quando vivem assim, já tentaram tirar a própria vida, vivem à base de remédios, não dorme, a consciência acusa. A única saída é o perdão. Eu li uma coisa e eu anotei, diz que o ódio é um veneno que preparamos para o outro, mas quem bebe é quem? Somos nós mesmos. E vamos morrendo lentamente porque nós estamos bebendo o veneno que preparamos para o outro. Perdoar não é levar em conta a falta que nos fizeram, mesmo que isso tenha arrancado uma parte de nós. Perdoar é deixar que o melhor de Deus reflita em nós. Perdoar é ter marcas, porque a ferida curada, ela deixa cicatriz. Porque quando você machucou e curou, não dói mais. A cicatriz está ali. Eu conheci um garoto, foi meu aluno, e eu fui conversar com ele foi me explicar algumas coisas, e eu fui perguntar para ele, cara, por que você vive assim? Cara, eu assumi mesmo, sou homossexual a partir de agora. Mas o que aconteceu? Aí ele me conta, eu não tenho vontade de entrar na igreja, segurei isso por muito tempo, mas hoje eu preciso contar. Qual o problema? Eu sou assim, porque com 9 anos de idade, alguém da igreja fechou comigo. Eu falo o que para ele? Eu falo o que para ele? Tudo que eu tinha de sincero, gostava de fazer tudo na igreja. Hoje, segurei, firme. Aí eu pergunto para ele, cara, como que algo que destruiu você escolhe viver assim? Eu não sei te explicar. Só pode ser coisa do diabo. Ele falou para mim. Não sei te explicar. Mas você escolheu viver? Eu não tenho forças. Mas Deus tem? Mas eu não tenho. Falo com ele, mando mensagem. Mas tem horas que se ele não escolher perdoar, não tem como. Eu pregando numa igreja em Belo Horizonte, uma senhora me procurou, me entregou uma carta. Leia essa carta. Eu li só o que ela escreveu no envelope. Se eu ler para você só o que ela escreveu no envelope, você entra em depressão. Não, nem a carta por dentro. Que ela escreveu a carta, depois que escreveu a carta, ela falou assim, tem coisa para escrever, ela começou a escrever no envelope. Eu apanho todo dia do meu marido em casa. Todo dia. E ele vai na igreja comigo. Ele senta do meu lado. Ele toma santa ceia comigo. Mas eu apanho. Todo dia. As pessoas falam assim, nossa, que marido maravilhoso que você tem. Ela fala, sabe de nada, inocente. Ah, se eu estivesse lá em casa. Eu fico tentando imaginar que passou na cabeça de uma moça que os pais tiraram ela da Coreia pequenininha, levaram para o Brasil, e a mãe chegou no Brasil, não gostou, voltou para a Coreia, ela ficou sozinha com o pai. A mãe volta de novo, os pais não combinam, eles estavam em São Paulo, começaram a dar cheque sem fundo em São Paulo inteiro e tiveram que fugir para o Mato Grosso. Quando chegou no Mato Grosso, ela sabia falar o português, tinha aprendido, mas os pais não, só falavam coreano, e ela tinha que ir com o pai para poder o pai dar calote nas pessoas. E o pai, a única coisa boa que meu pai fez para mim na vida inteira, chegou na cidade e falou assim, porque na Coreia o filho tem que ser o melhor aluno da escola, ponto. Qual é a melhor escola da cidade? Qual que vocês ouviram falar? Qual? Escola Adventista. Onde é que o pai matriculou? Escola Adventista.
E ela na escola adventista descobriu que a escola adventista tem internatos. Para eu ficar livre do meu pai, eu tenho que ir para onde? Para longe, mas eu vou para um lugar do jeito dessa escola, porque eu amo essa escola. E ela foi escrever uma carta para o internato, falou assim: eu sou assim, e eu queria estudar aí. Vocês não dão bolsa? Eu fiquei sabendo e tal. Ela foi encaminhada para o internato, foi para o IASP. Ela chegou no IASP, começou a estudar, e aí ela mesma escrevia, preenchia os formulários, ela mesma assinava, e ela mandava todo ano. Ela foi criada pela igreja adventista. A igreja criou essa menina desde o ensino fundamental até a faculdade. A única referência que ela tem de amigos, de pessoas, é a escola. Mas e os pais? Só que chegou uma hora, ela se formou, terminou e foi viver a vida, foi trabalhar, mas ela nunca se batizou. Ela nunca se batizou. Mas ela conheceu um rapaz, estava tudo certinho. Estavam morando juntos, não tinham casado, foram morar juntos. Quando ela foi ver a conta, não tinha sobrado nada. O apartamento que tinham comprado, ela descobriu que o nome dela não estava no apartamento. Era tudo de quem? Dele. E um dia, quando ela chegou, a fechadura tinha sido trocada, já tinha outra mulher dentro do apartamento. E um dia à noite, eu estava fazendo o lançamento do meu CD em São Paulo, uma amiga próxima falou assim: Oséias, assina isso aqui para uma amiga minha que você precisa conhecer. Ela está meio afastada, está passando por uns problemas difíceis, eu preciso dar esse CD de presente para ela. E levou o meu CD para ela de presente. E ela escutou a música outra vez, de novo, né? Escutou a música de novo outra vez, e aí ela começou eu quero conversar com esse cara. Um sábado à noite eu encontrei com ela. E começamos a conversar, era 10 da noite. E eu e as madrugadas, né? Conversando com as pessoas. E ela começou a me contar a história. Ela falou assim: eu não consigo entender como que uma mãe abandona uma filha. Não consigo entender. Tantas pessoas querem ter os filhos. Agora minha mãe só tem eu de filha. E ela resolveu viver a vida dela. Ela não me quer. Sabe o que é isso? Você escutar alguém, e aí eu comecei um processo, usando todas as técnicas da psicologia para poder tentar entrar na mente e no coração de um oriental. Gente, é a coisa mais difícil do mundo, porque eles são fechados. E agora, como é que eu vou explicar para essa moça que ela precisa perdoar? Como que eu vou explicar para a moça que ela tem que perdoar? Aí eu tive que ler isso aqui para ela. Perdoar não é a negação dos sentimentos, nem da mágoa, nem da ira e nem do rancor. Perdoar é reconhecer os sentimentos e então escolher não agir por eles. Também significa que os maus sentimentos podem voltar e talvez seja preciso perdoar mais uma vez. Também perdoar não é desculpar. A desculpa ocorre quando há compreensão de que a pessoa não é culpada do que fez. Oh, me desculpa. Ok, está desculpado. Desculpado é você tirar a culpa de alguém. Ok, eu tiro a culpa de você. Você está desculpado. O perdão é necessário quando se culpa alguém por algo que aconteceu. Perdão é quando aconteceu e você é culpado e você vai dar o perdão para ele. Eu reconheci, você errou comigo. É ter uma pessoa culpada, mas apagar o registro da falta. Desculpa. É ter uma pessoa culpada, mas apagar o registro da falta por uma escolha consciente. Perdoar também não é esquecer. Esqueçam-se mágoas triviais, mágoas que não precisam de perdão. Perdão não é um sentimento. Perdão é uma escolha. A escolha que fazemos de não manter a mágoa em relação à pessoa
ofensor. Eu escolho perdoar. Perdão não é sentimento. Perdão é uma escolha. E perdão, a palavra diz perder. Eu perco para você. Ok? Eu perdi para você. Só que nós precisamos aprender uma coisa muito importante. Liberar perdão. É uma das coisas mais difíceis na vida do cristão. Eu falo por experiência própria. Eu contei um pouquinho para vocês ontem. Meu pai era um cara fantástico para todo mundo. Menos em casa. Eu já orei a Deus, meu pai morreu, muitas vezes. Eu ajoelhava em casa, Senhor, se isso existe de verdade, deixa meu pai dormir essa noite amanhã, que ele não acorde, que eu não aguento mais. Eu apanhava dia atrás de dia. Todos os dias meu pai batia. Com motivo e sem motivo. Desde que a minha mãe morreu, as coisas só pioraram. Eu não sei se eu contei para vocês aqui, nós somos em 9 irmãos. Somos em 9. Todos filhos de uma mesma mãe. A minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos de idade. Meu pai se casou de novo, depois de 6 meses, com a irmã da minha mãe, para economizar a sogra. Certo? A minha tia veio morar em casa. E a minha tia que me ensinou o gosto pela música, por cantar, e nos ensinou a fazer isso. A melhor coisa que meu pai fez nessa vida foi ter casado com a minha tia. A melhor coisa que ele pôde fazer foi ter casado com ela. Mas as coisas pioraram. Porque meu pai ficou muito sem paciência, preocupado. Meus irmãos começaram a dar muito trabalho em casa. Meus irmãos, um dia meu pai viajou com a minha tia. Meus irmãos acabaram com a casa inteira. Lá em casa tinha um sofá. Não sei como é que é o nome daquilo, não é tecido, é uma napa, sei lá como é que é o nome, um sofá antigo que você abria e fechava assim, dá para dormir em cima, se não colocasse um lençol, você grudava, não conseguia sair de cima, se soasse naquele sofá. Meus irmãos brigaram em casa com uma vara, e aquilo atravessou o sofá de um lado para o outro, mas rasgou tudo, não sobrou uma panela inteira em casa, uma colher, não sobrou um prato, eles quebraram tudo. Meu pai de colchão, não tinha nada em casa. Meu pai chegou assim, vai dormir no chão agora. Vai fazer coisa com embira de banana, vai trançar e vai fazer para dormir aí. Eu não vou comprar não. Era uma vida muito complicada e ele sempre sem paciência, ele batia muito. Teve um dia que eu fui brincar na rua com os amigos, carrinho de rolimã. Quem teve infância perdida aí sabe muito bem o que é isso, né? Aí só que me empurrou e a frente subiu e as minhas costas bateu no chão. E aquilo ralou e eu fiquei com as costas na carne viva. Eu falei assim, se meu pai souber disso, o que vai acontecer comigo? Eu vou apanhar. Tá doendo, não sei o que vai doer mais, né? E eu cheguei em casa todo arrebentado, tentei tomar banho, mas não consegui. Peguei um pano molhado e fui passando no corpo, porque eu não podia cair água nas costas. Não podia vestir roupa. Se vestisse a roupa, o que acontecia quando estava machucado? Mas como é que eu ia ficar sem roupa? Se eu ficar sem roupa, meu pai ia ver. Aí eu pus uma camisa e fui dormir de bruços, né? De dia. Sempre tem alguém que gosta. Meu pai já chegou em casa sabendo. Gente, tem uns vizinhos que eu vou te falar um negócio. Gente, tem uns vizinhos que eu vou te falar uma coisa, nós temos que orar muito. Tem uns vizinhos que eles sabiam que meu pai não gostava que a gente brincasse na rua. Eles mandavam os filhos irem lá em casa, nos chamar para brincar, para depois contar para meu pai que a gente tinha brincado com os filhos dele na rua. Aí só ficava esperando do outro lado do muro, escutar o grito do outro lado. E rindo. Isso dá uma raiva que chega a amargar aqui, ó. Eu falo assim, por que meu pai não abraça? Eu não me lembro de ter sentado no colo do meu pai uma única vez. Eu não me lembro de ter sentido um abraço do meu pai uma única vez.
Eu fui violentado emocionalmente a minha infância inteira, com gritos, com xingos. Você não vale nada, você não presta para nada, você nunca vai ser nada, você não vai ser ninguém, você nunca vai casar na vida. Se casar, vai ser uma mulher que não presta, nunca vai ter um emprego bom na vida, nunca vai ser nada nessa vida. Eu não tenho um filho homem nessa casa. E eu falava assim, em mim não pega não. Mas que se os outros quiserem receber, que recebam. Para mim não. E desde pequeno eu ouvia isso assim, parei de chorar. Porque eu não sei por que o pai manda o filho parar de chorar. Bate, chora. Não chora não. Aí não chora, você não é para chorar, então não chora. Batia, tá chorando por quê? Parei de chorar. Eu, dos 14 anos em diante, eu não chorei mais. Nunca mais saiu lágrima nos meus olhos. Não chorava por nada. Nada. O coração travou. Eu via as coisas acontecendo. Nada. Eu chorava. Aprendia, apanhava e batia. Esperava. Acabou. Eu sabia que ia apanhar, eu já esperava. Meu pai era tão criativo que ele mandava a gente escolher a vara para poder apanhar. Você está rindo, né? Te ensinar umas técnicas. Aí a gente ia lá, eu já vai apanhar, eu pego de acordo, vou pegar umas grandes mesmo, já chegar lá, tá aí, quantos? Tá bom para hoje? Era muito ruim. Eu não era um vagabundo. Eu, desde os 8 anos de idade, eu trabalho fora de casa. Porque em casa eu trabalhava desde menor. Mas eu já trabalhava fora, eu levantava 3h30 da manhã todos os dias. Eu ia para a porta da padaria esperar abrir, abria 5h30 da manhã, eu colocava meu cesto de pão nas costas e ia gritando padeiro na rua para vender pão de casa em casa. Todo dia. Quem comprava as coisas para ir para a escola era eu, porque eu queria ter as minhas coisas na escola. E eu não tinha. A minha irmã com 16 anos engravidou e ela não tinha marido. Aí de tanto ouvir o quê? Você não presta para nada, não serve para nada, não vai ser nada, não vai ser ninguém, não sei o quê. Alguém chegou e falou alguma coisa legal, pronto. Uau. Agora ela volta para casa com a menina recém-nascida, sem dinheiro, sem comida. Agora eu levanto de madrugada para vender pão, para trazer leite e comida para a filha da minha irmã. E nessa época eu tinha 12 anos de idade. Então, e apanhava. Eu chegava de manhã em casa, não sei o que, alguma coisa, apanhava. Era interessante porque assim, tem algumas coisas nessa vida que você nunca mais vai achar quando perder. A sua caneta e o seu guarda-chuva ou sombrinho. Nunca mais vai achar. Perdeu, gente, esquece, compra outra. Perdeu a caneta, não adianta, acha a minha caneta, não vai achar, compra outra. A minha sombrinha, acha a sombrinha, não adianta procurar. Meu pai acordava de madrugada, ele falava assim, gente, você, todo mundo dormindo, ele punha de pé, ia mandar procurar. Enquanto não achasse, mas não achava, passava a noite inteira acordado. Sabe, você começa a viver de que forma? Amando? Para mim, o mandamento mais sem noção era honra teu pai e tua mãe. Eu não tinha mãe. E com um pai desse, como que eu vou honrar? Tem como honrar? Não. É fácil honrar um pai assim? Mas eu nunca briguei com meu pai. Eu nunca tratei ele com indiferença. Nunca chamei meu pai de você. Por isso eu tenho meus dentes todos na boca ainda. Se eu tiver chamado, o que você quer? Ele está cuspindo dente até. Ó. Mas eu aprendi. Senhor, não passava na frente quando eu estivesse conversando com alguém, eu pedia licença para passar. Não entrava se tivesse com alguma visão, eu não entrava na sala, tinha que ir em algum lugar, eu pulava o muro do vizinho, atravessava pela casa do vizinho, mas na sala com meu pai, não passava nunca. Mas eu saí de casa. Com 10 anos eu saí de casa. Com 10 anos eu fui morar fora. E eu fui descobrir que eu não sentia saudade de casa. Eu fiquei 2 anos sem voltar para casa. 2 anos sem ver ninguém da minha família. Não tive saudade. O dia que falaram para mim, você vai ter que voltar para casa,
Eu disse, sério? Fiquei 2 anos sem apanhar do meu pai. Isso é um recorde. Voltar para casa. Eu cheguei de viagem de manhã, de tarde eu estava apanhando. Estava 2 anos sem ir em casa. A recepção foi essa. Aniversário? Eu já sabia. Se falasse mais, eu apanhava para café, almoço e janta. Eu não sei, às vezes a minha esposa fala assim, seu aniversário está chegando, então pula. Vamos pular. Não, pelas crianças, tem que falar, mas eu não tenho prazer de aniversário. Eu não tenho negócio, hoje é seu aniversário, vamos fazer. Não tenho isso, eu não tive isso a minha vida inteira, agora estou liberando, né? Já fazendo a curva aí, vamos começar a comemorar. Não tenho. Mas sabe, eu saí de casa, a vida mudou, as coisas começaram a acontecer para mim. Eu tinha na mente assim, um dia eu vou mostrar para mim mesmo que eu posso ser diferente. Vocês acham que eu era um bom aluno na escola? Tinha como eu ser um bom aluno na escola? Eu chegava na escola e falava, aqui eu vou aprontar todas. E eu bagunçava, queria estudar nada. Ele falava o seguinte, estuda se quiser, estuda para vocês. Se quiser estudar, se você não quiser, não estuda, eu já estou aposentado mesmo, já tenho aposentadoria, não preciso esquentar a cabeça, não depende de ninguém para nada. Eu fui embora estudar. Descobri o prazer no estudo. Eu fui para o internato com 17 anos para fazer a 7ª série. Mais ou menos isso. Eu tinha 17 anos. O que me consolava, que quando eu cheguei no internato com 17 anos, tinha um na minha sala de 28. E o apelido dele era pai de aluno. Então, isso me consolava. Mas eu tinha 17 anos na classe de alunos de 12. Eu já era para estar terminando o ensino médio, high school. Eu estava no sei lá como é que fala aqui, não? Sei lá, um negócio, mais ou menos isso aí. Só que eu cheguei e falei o seguinte, ninguém me conhece aqui. A partir de hoje eu vou ser a pessoa que eu sempre gostaria de ter sido. Amém. Ninguém me conhece, ninguém sabe do meu passado. Você está sempre na frente. Chega de fazer bagunça, chega de fazer piadinha na sala de aula. Gente, mas coçava a língua. Aquilo coçava. Não vou falar. E ficava quieto. E eu comecei a estudar. As coisas começaram a se ajustar para mim. As pessoas começaram a me tratar bem. Como eu disse ontem aqui, eu comecei a cantar e vi que as pessoas paravam para me ouvir. Eu comecei a fazer amizades de verdade. Eu falei assim, não volto nunca mais para casa. Eu comecei a estudar. Terminei o ensino médio, o básico primeiro, né? Fui para o ensino médio. Aí no meio do percurso, dei umas pedras aí, saí dali, agora eu caí em Poços de Caldas. Ali eu descobri o que é amor. Cheguei numa cidade, morando sem ninguém ali, sozinho. Comecei a ajudar na igreja, comecei a reger o coral da igreja, comecei a ajudar as coisas na igreja. Uma família da igreja virou para mim e falou assim, que sabendo que você não está tendo onde ficar? Você não tem. Lá em casa tem um quarto vazio, se quiser pode vir morar com a gente. Eu falei, mas você tem 2 filhos. Não, mas a gente dá um jeitinho. Vamos lá conhecer a casa. E eu fui, dei a contragosto, já estava pensando em ir para outro lugar. Mas se eu não tenho para onde ir mesmo, eu vou encostar aqui. Eu fui para lá. Quando eu entrei na casa dela, ela falou assim, olha, esse quarto está liberado para você. Era o maior quarto da casa. Ela pegou os 2 filhos e colocou num quarto só e me deixou um quarto sozinho para mim. O que a gente comer, você come. O que a gente beber, você bebe. Amém. E não precisa pagar nada, aluguel, não precisa pagar luz, não precisa pagar nada. Você vai morar com a gente, você é de casa. O filho mais novo tinha 4 anos e o mais velho tinha 7. E eu entrei na casa para morar. A minha vida abençoou de um jeito. Porque foi a primeira vez que eu entrei numa casa onde alguém me tratou com amor de verdade. Assim. Agora eu tenho uma família.
Os meus filhos chamam ela de vó. Os meus filhos sabem quantas avós eles têm. Quantas avós você tem? Avó tal, 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 tal. E o nome dela. Eles sabem quem ela é. Eles sabem que quando eu não tinha onde morar, ela abriu e me colocou dentro. Ela não sabia quem eu era. Ela não sabia quem eu me tornaria um dia. Ela não sabia que eu um dia poderia ser conhecido no Brasil inteiro, no mundo afora. Ela não sabia quem eu era. Ela abriu a porta da casa, me colocou lá dentro. Amém. Hoje ela colhe os frutos que ela plantou sem saber que árvore, que qualidade de árvore que era. Ela pegou uns... Coitado, ninguém conhecia e pôs dentro de casa. Eu perguntava, por que meu pai, me conhecendo, nunca me tratou desse jeito? E ela entrar no quarto, sentar comigo e falar assim, por que você não comeu a fruta? Eu disse, não, é dos teus meninos, é para você comer. 1 ano e 7 meses que eu morei na casa dela, eu saí de lá e consegui alugar uma casa para eu morar. Eu nunca imaginei na vida que eu teria condições de alugar uma casa, um quarto que seja para morar. Não era uma casa qualquer, gente, era uma casa de 3 andares. Porque a casa era numa rua, na subida. E o cara, para aproveitar o terreno, a primeira coisa ele fez a sala e um quarto, você sobe 2 degraus, está na cozinha, sobe mais 1 degrau, está no banheiro. 3 andares a casa. Eu fui morar nessa casa. É um espetáculo. Amém. Era eu pagando aluguel. Eu assinei o recibo, assinava o contrato, eu alugando uma casa para morar. E comecei a receber móveis. Tem um sofá. Tem não sei aonde. A geladeira que eu recebi foi daquela que eu falei para vocês, que não era uma geladeira, era um armário climático. Né? Ela não gelava direito, ela só dava uma refrescadinha nas coisas. O que tinha lá em casa para comer era banana e Yakult. Era o que eu sobrevivi, paçoca, era o que eu sobrevivia, era isso aí. Era uma delícia. Bênção para a minha vida. Amém. Mas eu tive que prometer para ela o dia que eu falei que ia sair de lá. Você vai ter que vir na minha casa todos os dias. Você estuda aqui perto, você passa de manhã, toma café, vai para a escola. Na hora que sair da escola, você volta, almoça aqui e vai para o trabalho. Eu quero, todo dia você tem que vir aqui em casa. Todos os dias. Todos os dias. E no sábado, onde é que eu ia almoçar? Na casa dela. E domingo? Também. Lá também. E de segunda a sexta? Eu só posso ir na sua casa 3 dias por semana. Sábado, domingo e os dias que tem feira. E eu ia. Era 3 dias na semana que eu ia. Então, era algo importante para mim saber que alguém me amava. Mas eu resolvi casar. E uma coisa que eu não queria na vida, não queria, de maneira alguma, era ser igual ao meu pai. Amém. Mas como que eu não ia ser igual a ele se eu não tinha rompido todos os laços de maldade que ficaram? Que jeito? Que jeito? Mas como perdoar? Eu marquei de voltar em casa. Me preparei e voltei para casa. Pouco antes disso, eu saí de casa em 92, mas em 95 meu pai ficou paraplégico, da noite para o dia. Dormiu na quinta, na sexta-feira acordou sem andar. Tem explicação. E agora meu pai começa a depender das pessoas. Quem era independente passa a ser completamente dependente. Quem não precisava de ninguém, agora precisa de ajuda para ir no banheiro, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, tem que dar remédio na mão, a casa tem que se ajustar, tem que criar um banheiro só para ele. Eu saí do internato, larguei minhas coisas do internato e voltei para casa. Fiquei 1 semana com meu pai. Hospital, volta para casa, limpa ele, defecou, limpa, faz xixi, limpa, troca daqui, troca na cama, vira para cá, vira para lá. Sem amor nenhum. Mas eu fiz. Chorei, pensei, o que aconteceu? Voltei para a minha vida de novo. Mas se passam mais 5 anos. Ano 2000, eu me casei. Eu voltei em casa. Eu precisava falar com meu pai.
Eu tinha que falar com ele para poder deixar tudo isso para trás e viver uma vida no casamento que eu queria, imaginava que eu fosse, eu queria que fosse assim a minha casa. Eu voltei em casa. E eu sentei com ele para conversar e falei, pai, eu preciso perguntar algumas coisas. O senhor batia tanto. Pela primeira vez, com 25 anos de idade, eu dei o primeiro abraço ao meu pai. Nunca tinha dado um abraço nele. E naquele dia eu aprendi a liberar perdão. Amém. Me casei tranquilo. Meu pai chorou, pediu isso. Falou, a única maneira que eu sabia educar vocês era assim. Eu não tinha outra forma de educar. Era na pancada. Eu falei, pai, mas podia ser um pouco menos. Podia ser um pouco menos, eu apanhei demais. Só que eu me casei e agora vem meus filhos. Uma das coisas para mim que são mais interessantes para mim é o seguinte, eu continuo corrigindo os meus filhos. Se precisa de uma... recebe. O mais interessante de tudo isso é que mesmo depois de terem apanhado, eles choram nos meus braços. Isso para mim não tem preço. Isso para mim não tem preço. Porque meu pai batia, sumia. Voltava em casa, já estava dormindo, entrava, dormia, levantava, fazia o possível para não ver meu pai. Fui vender pão na rua para quê? Levantar mais cedo que ele, para ele não me ver de manhã. Eu voltava de vender pão, eu já ia buscar esterco. Ou ia buscar lenha para poder cozinhar em casa, para não ver. Chegava, tomava um banho e ia para a escola. Chegava da escola, arrumava alguma coisa para fazer à noite, para não ver meu pai. E para mim, o Valadares acompanha essa semana, meus meninos ligam, onde é que tá? Vai chegar que dia? E não sei o quê. Só domingo? Que horas? Ah, tá muito tarde, mas já tá chegando. Vai demorar domingo? Quando meu pai falava assim, vou viajar, eu falei assim, eu que fique lá 2, 3 anos aí. Mas sabe por que eu digo isso para vocês? Porque todos nós precisamos liberar perdão. Eu contei a história do meu pai. E eu, numa igreja que eu preguei, na igreja do Ibis, eu termino com essa fração de história. Conto isso porque eu não conheço vocês aqui. Eu não sei da história de vocês, se precisa ou não perdoar. Mas alguém veio me trazer um caso de alguém que falou assim, ok, você conseguiu falar com seu pai em vida. Você perdoou seu pai em vida, você foi. E para quem não tem mais? Meu pai já morreu. Falei, perdão, ele tem que ser liberado para a pessoa estando perto de você? Ou não? O perdão não depende dela aceitar. A desculpa sim. Alguém te pede desculpas, você fala o quê? Está desculpado. O perdão não, eu escolhi perdoar. Eu escolhi perdoar. Primeiro João 9 fala, se confessardes os vossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo. Para quê? Perdoar. E purificar de quê? De toda injustiça. Mas essa mulher veio para mim e falou assim, desde que eu me conheço por gente, eu não sabia o que era que estava acontecendo. Mas o meu pai entrava no meu quarto toda noite. Eu falei assim, ok, mas até quando? Até antes de eu me casar. Teve uma época que eu fui morar na casa da minha tia, numa outra cidade. Eu falei assim, agora eu estou livre. Mas o meu pai vinha. A minha tia não sabia de nada e não falava nada. E eu ficava no quarto com a cama grande. Ela falou assim, teu pai vai dormir lá com você. Eu falei assim, não faz isso. Mas eu não podia falar nada. Me casei. Foi uma das coisas mais difíceis para mim. Meu marido me esperar. Ter paciência comigo. Para poder conviver comigo. Porque eu tinha nojo de alguém encostar a mão em mim. E ela falou o seguinte, isso não é o pior. O pior foi que o meu pai teve câncer.
Eu e a minha irmã cuidamos do meu pai. Dava banho nele, limpava ele. Todos os dias eu olhava para o meu pai e esperava ele virar para nós e falar assim: me perdoa. Mas meu pai não pedia perdão. Meu pai estava só piorando, quase morrendo. E eu falava assim, eu olhava para minha irmã e falava para ela assim: é hoje que o pai vai pedir perdão. Mas ele não pediu. Ela falou: meu pai morreu e não pediu perdão. E ela falou assim, todas as noites. Na verdade, eu falei na mensagem, talvez você ainda à noite, quando vai dormir, apaga a luz, ainda escuta os passos, ainda sente o cheiro, ainda ouve a voz. Ela falou assim, é isso. Durante muito tempo eu ainda não conseguia apagar a luz. Eu ainda escutava os passos, sentia o cheiro. Muitas das vezes eu ainda sentia que a mão dele encostava em mim. Casada, com filhos grandes. A filha está quase casando. E ela falou assim, Deus me deu um marido que foi uma bênção, que ele conseguiu esperar por mim. Amém? Até nisso Deus foi especial comigo. Eu digo para vocês hoje o que eu disse para ela. Não vive mais, não mora tão perto, não tem contato. Libera perdão. Eu perdoo. Amém. Perdão acontece diariamente, porque você olha e você vê a marca. Perdoa de novo. O perdão é renovado todos os dias. Eu escolho perdoar você. Meu pai faleceu ano passado. E eu saí do Arautos para poder passar os últimos momentos com meu pai. Você ter um chamado para um lugar onde ninguém aceitaria. Para uma região, você é louco de ir para este lugar onde o chamado chegou. Eu falei, mas meu pai está nas últimas. E eu vou morar a 2 horas do meu pai. Qualquer coisa que acontecer, eu vou no meu pai, passo o dia com ele e dá volta para trabalhar à noite. E foi isso que aconteceu. Hoje, você tem a oportunidade de liberar perdão. Você vai cantar comigo? Vai cantar comigo? Então vem. Olha, eu nunca cantei esse coisa pro Beto. Vem comigo. Não teve uma mão pra sol, foi pra mim. E às vezes é para solo também. Olha lá o microfone. É especial, esse já está. Você sai ao vivo. Ok. Mas eu queria hoje, como vocês têm visto, eu não tenho feito apelo para vocês se levantarem e vir para cá. Não. Mas são apelos do coração. Tem mágoa ainda parada. Ainda tem momentos que você para assim, puxa, não consigo ir porque eu preciso dar esse passo. É você e Deus, porque reavivar como cristão sem amar e sem perdoar, impossível. Impossível. Ser cristão sem perdoar, impossível. Perdoar sem amar, não tem como. E a música é um pedido de Deus, deixa eu cuidar de você. Eu quero curar o seu coração, para você ter forças para perdoar. Amém. É você e Deus. Pensa na pessoa, pensa no que você teria que dizer, na maneira que você gostaria. Abre o seu coração, Senhor. Tira, libera, liberta. Já sofri demais, chega de sofrer. Quero viver em paz, tranquilo. Só assim encontraremos a paz em Cristo. Você se cansa de tentar, sem lágrimas pra derramar, frustrado como eu, insiste em orar ao céu.
erguer sua voz ao léu. Dentro a fé que agoniza, razão clamando por justiça, efeito da dor que cega o seu olhar e que apaga a cor de um sonho a desmoronar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser um Deus que tudo faz. Eu sei que pode ser difícil, mas não conheço o impossível. Estou ao seu lado, ouvindo você clamar, na esperança de você me deixar ajudar. Quero ser são e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo, polir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser um Deus que tudo faz. Só quero ser seu Amém. Amém. Deixa eu tocar para mim. Obrigado. A nossa oração de hoje é isso: Senhor, me ajuda. Eu preciso perdoar. É necessário perdoar. Senão, não tem jeito. Não tem jeito. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós amar. Senhor, obrigado. Obrigado nessa noite porque entendemos que o perdão é necessário. Eu preciso perdoar. Preciso aprender o que é isso. Preciso viver o perdão. Eu não preciso esperar que alguém me peça. Está liberado. Quando alguém vier me pedir perdão, eu preciso dizer para ele o seguinte: já está perdoado há muito tempo. Mas agora, se tem alguém que eu preciso perdoar, mas ela não veio pedir, eu preciso liberar. O perdão está liberado. Me ajude, Senhor, a aprender a perder. Porque em Lucas 9 diz que aquele que perder a vida por sua causa, esse vai ganhar. Amém, Pai. Aquele que quiser ganhar tudo, vai perder? E contigo é assim. Só ganha aquele que perde. Amém. O verdadeiro cristão só ganha quando perde. Nós aprendemos com o mundo
a teoria do ganha-ganha. Eu quero ganhar para ganhar, ganhar e ganhar. Mas a teoria de Cristo é o contrário. Eu perco para ganhar. Senhor, me ajude a perder. Me ajude a perder sempre. Liberar perdão. Liberar perdão. Porque eu quero crescer em Ti. Eu quero perder para este mundo, para ganhar o céu e a eternidade. Amém. Amém. Nos dê uma boa noite de descanso, que possamos dormir em paz essa noite, com o coração cheio de amor e perdão sendo liberado para todos aqueles que necessitam, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, até amanhã, que Deus cuide de cada um de vocês. Amém.